E nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 sobrenomes, Matedi, Loreato e Maladi. Então, são 3 sobrenomes deixados aqui embaixo do vídeo do YouTube, no canal do YouTube. Se você tem interesse que algum dia eu venha falar do seu sobrenome, por favor, deixe lá no canal do YouTube, caso você esteja assistindo pelo Instagram, porque as listas começaram lá no canal do YouTube. É só comentar lá, é bem fácil, comenta e eu pego o seu sobrenome e coloco numa lista particular. Existem certos sobrenomes que é um pouco mais difícil de saber, de pesquisar sobre esse sobrenome aqui. É por isso que eu não disponibilizo lista online, esse tipo de coisa, porque a pessoa aumenta a expectativa dela e às vezes eu não consigo arranjar alguma coisa, digamos, confiável para falar sobre o sobrenome da pessoa naquele tempo, né? Então eu prefiro ter o sobrenome para mim e eu faço essa pesquisa, e então quando eu encontro alguma coisa assim que seja algo realmente confiável, algo realmente bacana para falar, eu venho e falo. Não deixa de comentar sobre escrever o seu sobrenome lá no vídeo do YouTube, embaixo sempre do vídeo do YouTube, que daí eu adiciono a lista e procuro sobre o seu sobrenome também. Mi chiamo Fernando Menegatti, sto qua è il canale Lengua Mare e Titesi. Bem-vindo, eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengua Mare e você é bem-vindo. E antes de tudo, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também, se for pertinente, se for relevante para você, de compartilhar esse conteúdo, compartilha com a família, compartilha com os amigos, com quem tem interesse, porque assim o YouTube vê que você realmente acha que o canal é interessante, que o canal agrega alguma coisa. Óbvio, não deixa de curtir e se inscrever caso não seja inscrito, e também não deixe de tocar aquele sininho das notificações. Caso você não ative aquele sininho das notificações, você não recebe mais nada do canal, mesmo que esteja inscrito ou que tenha curtido os vídeos. É preciso ativar o sininho das notificações. É importante porque se você deixou seu sobrenome aqui, por mais que demore, algum dia quando o seu sobrenome sair, né, você não vai saber porque não foi avisado sobre isso. O YouTube não lhe avisa caso você não ative as notificações, ok? Então, vamos fazer assim, vamos começar com o primeiro sobrenome. Antes disso, só tenho mais um aviso que eu deixei aí para vocês no vídeo passado, que é sobre o curso de História Vêneta Geral. Esse curso é um curso legal, um curso bacana, bem completo, que fala sobre toda a história dos vênetos, desde a antiguidade, passando, obviamente, Idade Média, todos os períodos, até chegar no momento da nossa imigração para o Brasil. Ok, claro, óbvio, vou focar na nossa imigração do Brasil, né? Então, eu faço todo esse percurso até chegar na nossa imigração do Brasil. É uma oportunidade que eu ofertei esse curso no ano passado, gratuito, tá, pessoal? Gratuito. Ofertei esse curso no ano passado, mais de, não sei, 60, 70 pessoas aí se inscreveram, fizeram o curso, gostaram bastante e tem informações realmente que é um compilado de tudo que eu tive que aí, enfim, acumular em leituras de livros, ir para a Itália, comprar livros lá, porque não existe no Brasil, ou se é para comprar por aqui, por meio da Amazon, num livro que custaria R$ 70, você com impostos, com euro, você acaba pagando 300, 400 reais, então realmente às vezes dificulta bastante, são informações valiosas que eu compilei nesse material e eu passo então para as pessoas, porque também é um dever nosso educar e falar sobre a história geral, falar sobre a história dos vênetos, que é algo que não é ensinado, né, para os descendentes brasileiros. E claro, se você tem interesse de integrar a turma que vai ter esse curso, que vai fazer parte desse curso gratuito, no mês que vem, outubro, dia 15, às 15 horas da tarde, é um sábado, porque fica melhor para a maior parte das pessoas, ok? Então, dia 15, às 15 horas da tarde, eu deixo um QR Code aqui na tela para você, então, apontar seu celular, escanear esse código e ele vai te levar direto para o grupo de WhatsApp, o grupo da turma. Por favor, se mantenha lá, não saia, porque, obviamente, eu vou passar as informações aí ao decorrer do tempo e depois eu vou mandar o link para a nossa reunião para o dia da turma, para o dia do encontro, para o curso. Ok? O curso vai durar mais ou menos umas 2 horas no máximo, tá, pessoal? Dia 15,
às 15 horas da tarde, então a gente se encontra. Vamos lá, falando sobre o sobrenome Matede. O sobrenome Matede, ele deriva de uma variação, uma variante do nome latino Mateus. E óbvio que esse nome Mateus, ele vem do hebraico Matatia, alguma coisa assim, desculpem o meu hebraico, eu não sei hebraico, com o significado de homem de Deus ou também o dom de Deus. Então, são esses dois significados aí equivalentes, né? Apoiado desde a Idade Média por conta do culto ao apóstolo Mateus. A gente sabe que na Idade Média se desenvolveu, foi realmente na Idade Média que se desenvolve o cristianismo como culto, o cristianismo pega atração, pega força, né? Óbvio, ele existia desde antes, mas é na Idade Média que isso se consolida, digamos assim, né, de uma forma como culto mesmo para todas as pessoas. Então, durante a ocupação romana, só trazendo um pouco da história aqui, que é interessante, né, durante a ocupação romana, que iniciou em 63 a.C., com a conquista de Pompeu, Mateus, né, o apóstolo, coletava impostos do povo hebreu para Herodes Antipas e tetrarca da Galileia. Agora, a sua coletoria estava localizada em Cafarnaum, é bem dizer. E os judeus aí que enriqueceram, né, ou enriqueciam desse modo, dessa maneira, em coletar impostos, para os romanos eram desprezados e considerados párias naquele período. Portanto, vocês podem imaginar que Mateus também não tinha uma boa popularidade naquele tempo lá. Então, porém, como um coletor de impostos, ele deve ter sido alfabetizado em aramaico, ainda que provavelmente ele não tenha sido alfabetizado em grego nem em latim. Então, os cristãos do tempo de Mateus, isso é muito importante, porque as pessoas às vezes se perdem, né, nas referências e no tempo. Naquele tempo, os cristãos, ainda todos eles se consideravam judeus, inclusive ele, inclusive Jesus, inclusive todos, né? Não existia cristianismo naquela época. O cristianismo é uma releitura do judaísmo. Okay? Então, eles reverenciavam uma tradição oral, que é a tradição chamada a tradição do Torá, né? E ela interpretava a lei escrita. Okay? É uma tradição oral que interpreta a lei escrita. E por que é importante isso? Porque foi nesse contexto cultural que então surge aí a tradição oral cristã. Certo, pessoal? Ela nasce nesse contexto cultural conforme Jesus e rabinos, porque Jesus também era rabino, né, naquela época, Jesus e rabinos cristãos, eles desenvolvem o que eles chamavam naquele tempo de a mensagem, né? E essa mensagem, a tradução para a mensagem é evangelhos. Então, que aí vem a palavra também evangelho, e era o que? Era uma mensagem oral interpretando as leis dos judeus, as leis deles, né? As leis do judaísmo, e obviamente isso veio a ser escrito, né? Quando o segundo templo em Jerusalém foi destruído em 70 depois de Cristo, essa tradição então oral não era mais possível, porque não existia mais esses encontros e tudo mais, e se tornou necessário escrevê-la, e a partir daí também surge, digamos, um início, o princípio da Bíblia cristã, né? Então acredita-se que Mateus traduziu a tradição oral cristã, ou logia, também chamada, né, na forma escrita, antes dele partir para Roma, para a cidade de Roma. E após esse cenário, na Idade Média, então, é como eu falei para vocês, todo esse culto cristão se consolida. Ok? Então é sempre bom trazer um pouco um pano de fundo, mesmo que esteja ele um pouco fora do sobrenome, mas ele dá origem a esse sobrenome. Então é legal trazer um pouco esse pano de fundo aqui também. Bem, curte o vídeo, se inscreve no canal se você está gostando e também não deixe de compartilhar o conteúdo e ativar o sininho das notificações. O nosso segundo sobrenome é esse aqui, Loriato. Bem, esse sobrenome aqui ele poderia derivar de duas formas, de dois nomes, na verdade, Loreia ou do topônimo Saint-Julià de Lòria. Poxa, o que é isso? Isso aqui é basicamente um local, tá? É um local que fica no país de Andorra. Esse país de Andorra é um país bem pequenininho, depois vocês podem achar lá no mapa, e a gente poderia ter algumas especulações, né, ou se vier de um nome próprio, ok, Loreia, tudo bem, mas se vier aqui dessa localidade, pode ser que,
não sei, o progenitor tenha vindo desse local. Então a gente tem todas essas possibilidades para serem exploradas e, obviamente, isso aqui precisa ser apoiado em pesquisas um pouco mais profundas para a gente afirmar algo, mas a princípio nós temos um nome e um topônimo. Loreia, nome, e depois o topônimo Saint-Julià de Lòria. Saint-Julià de Lòria, em Andorra, é um país bem pequeno da Europa. Bom, muito aí se especula, por exemplo, sobre o sufixo ato. Eu até mesmo, ano passado, eu acho alguma coisa assim, eu gravei um vídeo aqui no canal do YouTube, vocês podem procurar dentro do canal do YouTube sobre isso aqui, o sufixo ato. O sufixo ato, ele só existe nos sobrenomes vênetos, não existe em mais nenhum outro sobrenome da região da Península Itálica, então ele é tipicamente vêneto, tá? Loriato. E eu pesquisei, naquele tempo que eu fiz essa pesquisa, eu observei que existem algumas evidências, e óbvio, tudo pode ser rebatido, tudo pode ser feito novamente, mas existem evidências que dizem que seria uma herança celta, esse sufixo ato, né, que ele derivaria de uma palavra celta que significaria filho, ok? Ato, filho. E depois, óbvio, por conta da influência do latim, se vai também fazendo algumas modificações, por exemplo, se tem o sobrenome Loreato, mas talvez tenha, ou se não tem, poderia ter Loriati, né? Porque o i ele acaba colocando essa palavra no plural, né? Então sempre se tem certas modificações quando muitas línguas se juntam, existem essas modificações que existem, né? Que a gente acaba pegando a base de uma língua e latinizando a outra, ou aportuguesando uma, ou fazendo certas modificações. Bem, seguindo a lógica, então, Loriato, seguindo essa lógica do sufixo, que seria um sufixo que significa filho, Loriato seria filho de Loreia, ou também filho de Lória, né, que a gente está falando sobre o topônimo. O primeiro é um nome pessoal, né, e o segundo é o topônimo. Então é preciso realmente saber se o sobrenome lá, o progenitor era o nome do progenitor, ou se o progenitor teria vindo dessa parte da Europa. Bem, agora nós vamos para o nosso terceiro sobrenome, que é o Malade. Malade é um sobrenome que ele cai um pouco fora do universo vêneto, porque ele pertence mais ao universo lombardo, mesmo assim é próximo. E ele deve derivar da língua lombarda, que é uma língua diferente, não é a língua vêneta, é outra língua, a língua lombarda. E ele faz referência então à cidade de Cremonese de Malaino. Talvez então a cidade do próprio progenitor, a cidade de origem do progenitor desse sobrenome aqui. Uma segunda hipótese propõe outra coisa. Propõe que em vez disso, né, ele pode derivar de uma forma contraída do termo em língua lombarda arcaica malanade, que significaria acidentes, maldições, e aí é preciso ver em que contexto isso se encaixaria e por que se adotaria um sobrenome, né, com esses significados. Bom, então vocês têm duas possibilidades. Um é sobre a própria cidade, né, Cremonese de Malaino, que eu acredito talvez que seja essa, né, por conta do topônimo, a pessoa veio de lá, né? Então, ou também da palavra antiga arcaica lombarda malanade, acidentes, maldições. O sobrenome, então, Malade, especificamente esse sobrenome aqui, que foi comentado no vídeo, agradeço a pessoa que comentou, parece ser, então, específico realmente da área de Cremona, ok? Da área de Cremona. E óbvio, antes então da gente finalizar o nosso vídeo, eu relembro para vocês, eu deixo mais uma vez o QR Code do curso de História Veneta Geral, entra lá no grupo, curso gratuito, dia 15 às 15 horas da tarde, fica no grupo porque eu vou mandar todas as informações lá, mando o link lá. E então o QR Code você pode escanear aqui na tela e já te manda direto para o grupo. E a última também informação é que eu acabo nunca falando e muitas pessoas têm interesse. Sobre a bandeira vêneta, eu tenho bandeiras vênetas lá para vender no site do Lenguamar e caso você tenha interesse, vá lá e veja. Eu vou deixar o link aqui das bandeiras, ok? Da página onde estão essas bandeiras vênetas e você pode entrar e dar uma olhada se for do seu interesse, tudo bem? Então, para finalizar o vídeo, eu deixo mais dois vídeos aqui na tela, como sempre, um é recomendação minha, outra é recomendação do YouTube. E, chiaro, ve ne ringrazio una multa, un'altra volta che si qua, strucon, ciao ciao!
Música